Então, primeiro, existe uma diferença entre investir em fundo imobiliário e em ações. Quais são as principais diferenças? Primeiro, em termos de risco. O que é mais arriscado? Investir em fundo imobiliário ou ações? Claramente investir em ações, tá? Então tem essa tabela que o meu time preparou e o meu time buscou todos os resultados de fechamento, tanto do Ibovespa quanto do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, desde 2013. E quando a gente olha para risco, uma das coisas que a gente analisa é a volatilidade disso daqui, ou seja, se sobe muito, se cai muito, é mais arriscado algum ativo. Então, para a gente investir nisso, a gente tem que cobrar um prêmio maior. Então, ó, se você olhar para o IFIX, a volatilidade dele foi de 32,57%. Se você buscar a volatilidade do Ibovespa, foi de 93%. Ou seja, o Ibovespa variou muito mais, tanto para cima quanto para baixo. Então, o Ibovespa ele teve mais risco, ele apresentou mais oscilação para sua carteira. Porém, o maior risco, ele te traz tanto mais prêmios quanto mais prejuízos, né? Então, a sua escolha é mais elástica, você pode ganhar mais ou perder mais. E no caso aqui de ações e de fundos imobiliários, os fundos imobiliários tiveram um retorno de 86% no período e a bolsa de 115%. Então eu diria que você teve um prêmio aqui de praticamente 30% por uma volatilidade muito maior no prazo, né, de 2013 até agora. E aí você que me disse se vale a pena correr esse risco ou não. Mas aí você se pergunta, tá valendo a pena comprar fundo imobiliário agora? Vale a pena? Porque a taxa de juros aumentou muito, a inflação está muito alta e eu vou te dar alguns números para te ajudar nessa decisão, que é sua. Você tem que decidir isso daqui. Nunca delegue esse tipo de decisão. Então, olha só, primeiro número de investidores. Dezembro de 2016, a gente tinha 89 mil investidores em fundos imobiliários. O mercado estava começando. Eu lembro que eu investia, na verdade, bem antes disso, quando eu era assessor de investimentos ainda, então tinha menos gente ainda. Aí, 2017, 121 mil pessoas, depois 208 mil pessoas, 645 mil pessoas, foi quando começou a explodir esse mercado. Aí 2020 aqui, ó, 1.172.000 pessoas, 1.546.000 pessoas, tá? Em 2021, dezembro, e o número aqui, enfim, cresceu pra caramba. Foi talvez uma das classes de ativos, se não foi a que mais cresceu, foi uma das que mais cresceram nos últimos anos. Então as pessoas têm desenvolvido mais interesse por isso. Mais interesse por isso gera a possibilidade de mais empresas abrirem seu capital, captarem recursos na bolsa, usarem a bolsa como um instrumento. Então você traz mais liquidez para o mercado, que é um problema hoje dos fundos imobiliários, né? Então, um dia desse eu quis sair de 200 mil reais de uma posição de um fundo imobiliário que eu tinha e eu não consegui sair facilmente, né? Então imagina quando você quer sair de posições maiores. Então é ruim para vender, é ruim para comprar. Então isso aqui é um problema que está sendo sanado com o tempo e cada vez mais as pessoas se interessam por esses ativos e mais pessoas se interessando, mais opções, melhor para os investidores, tá? Primeira coisa é isso, tem mais gente interessada e mais gente, maior demanda. Depois, e talvez o mais importante, é a questão da taxa de juros altas. A gente estava numa taxa de juros de 2% até agora há pouco. Só que o que a gente percebe, né? Os fundos imobiliários, eles têm uma relação inversa com a taxa de juros. Porque imagina, se a taxa de juros ela está em 2% ao ano, e aí o fundo imobiliário, o que ele é? Ele é eu tendo dinheiro no fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, ele compra um imóvel, por exemplo, e ele cobra aluguel de alguém. E aí, esse fundo imobiliário vai receber um aluguel de, por exemplo, 7% ao ano. Eu vou preferir ganhar 7% ao ano do que 2% ao ano. Então eu vou comprar um fundo imobiliário. Só que aí imagina que de repente a taxa que era 2% sobe para quase 13% e o fundo imobiliário está pagando 7%. As pessoas vão pensar o seguinte, eu prefiro ganhar 13 do que 7. Então as pessoas vão vender o fundo imobiliário e vão comprar a renda fixa e não vão investir no fundo imobiliário até que o preço dele caia de tal forma que o meu rendimento seja maior do que esses 7%. Por quê? Porque esse investimento não tem risco. Esse daqui, ele oscila, ele é mais volátil. Então eu preciso cobrar um prêmio maior por investir aqui. Então quando a taxa de juros sobe, o preço de um fundo imobiliário cai para que o dividend yield dele suba. Então existe uma relação inversa, onde a taxa de juros cai, o preço do fundo imobiliário sobe. Quando o preço de um fundo imobiliário sobe, geralmente a taxa de juros caiu, né? E a gente continua esse ciclo de tempos em tempos. Então olha que o IFIX, de 2012 a 2014, ele subiu. O que aconteceu com a Selic? A Selic tinha caído. Aí depois a Selic, ali para 2015, 2016, ela tinha subido. O que aconteceu com o IFIX? Caiu. Aí depois a Selic começou a cair ali 2017 até 2020. O que aconteceu com o fundo imobiliário? Foi a
maior alta dele, né? Subiu drasticamente, subiu de 2016 até 2020, uma alta impressionante, que foi justamente quando tivemos uma queda impressionante da taxa de juros. Então, quando a gente tiver a taxa de juros subindo, fundos imobiliários, em tese, apresentam queda, tá? Então, a gente tem esse movimento acontecendo. Quando a taxa de juros sobe, geralmente a gente perde dinheiro em fundo imobiliário. Aí você se pergunta, se isso está acontecendo agora e a taxa de juros subiu, logo, não é o momento para comprar o fundo imobiliário. Só que aí eu te pergunto, você quer comprar antes de cair ou depois de cair? Porque esse foi um movimento que acabou de acontecer com a taxa de juros, que foi de 2 para 13. E hoje tem várias notícias saindo onde estão dizendo que a taxa de juros, né, a taxa de juros futura, de fato, ela está sendo alongada, né, ou seja, prazos maiores com taxas de juros maiores. E eu preciso alertar você, que confia em mim, que me segue, que você tem que olhar para isso. Esse é um bom momento para você olhar para isso.